Deus fala ao homem. Palestra completa realizada em 18 de janeiro de 1968. Em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto eles dormem em suas camas, ele abre seus ouvidos e sela suas instruções. Jó 33. Esta noite você pode se encontrar em um mundo terrestre como este, e você se sente tão real para si mesmo quanto aqui. E quando você retornar com sua memória, você pode pensar que foi um sonho, mas foi uma visão. Você está sonhando agora, pois este mundo é o sonho que você e eu concordamos em completar. Seu fim aparecerá quando nos virarmos por uma série de visões. O Antigo Testamento descreve o sonho, intercalado com a visão, enquanto o Novo Testamento fala do despertar. A Trindade a qual as igrejas se referem como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pode ser tomada de forma simples como o Pai poderoso, o Filho procedente e o Espírito Santo que retorna, pois todos eles são um. O sonhador em você é Deus. Esta noite, enquanto você sonha, pergunte a si mesmo onde você está. Muitas vezes, enquanto estava deitado na minha cama, deixei este corpo que conheço tão bem, para entrar em um mundo tão real quanto este. Lembrando onde meu corpo estava quando comecei minha jornada, quando desejei retornar, tive que me sentir no corpo, agora catalético, na cama. Eu não conseguia movê-lo ou abrir seus olhos. O corpo parecia morto, mas eu estava muito vivo. Gradualmente, consegui mover um dedo, depois os dedos do pé. Mas só quando abri os olhos e vi os objetos familiares na parede e na cômoda é que soube que estava de volta. Mas será que estava mesmo? Não estou sonhando com este mundo tanto quanto sonhava com aquele? Se sim, então onde estou agora? O homem não consegue se lembrar onde se deitou para sonhar esse sonho de vida. Se pudesse, retornaria através do segredo do sentimento. Encontrando-me em um mundo como esse, lembrei-me de onde deixei meu corpo e me senti de volta nele. Voltei com a lembrança de pessoas que estavam lá. Elas estavam vestidas e eram reais e o mundo era terrestre, assim como é aqui. Falei com elas e elas responderam. Agora, se aquele mundo era uma visão, então este também é, pois um mundo não difere do outro. Então Deus tem duas maneiras de falar com o homem, mas o homem não percebe isso. Um sonho contém um pensamento central. Como uma nota de agradecimento. Você não tenta interpretar cada palavra nele, apenas a mensagem que ele está tentando transmitir. Tenho um amigo que sonhou que era seu aniversário e muitas pessoas tinham chegado para comparecer à sua festa. Havia 2 bolos grandes, com uma senhora muito inflexível sobre o design que ela tinha colocado no dela. Isso não é significativo para o sonho, mas apenas parte do início da história. Saindo para encontrar velas para a mesa, meu amigo voltou e descobriu que um bolo tinha sumido, assim como todos os convidados. Decepcionado porque não tinha me visto ou ouvido falar, o sonho terminou. De repente, ele se vê em uma praia com um amigo. Perguntando onde todos estavam, seu amigo aponta para uma pedra no meio da água e diz: Lá estão eles, longe, no mar. Vendo outra pedra perto dela sustentando uma criança, assustada e sozinha, ele disse: Como eles chegaram lá? E seu amigo respondeu: Mentalmente. Então ele foi mentalmente até a criança, pegou-a pela mão e a colocou na grande pedra. Agora o sonho muda e meu amigo se encontra em uma sala de aula com uma escada no centro do palco. Descendo as escadas, coloco suas mãos nas minhas e digo: Estou feliz que você tenha conseguido, escolhido. Então ele acordou. Este é um sonho muito significativo, cujo único jato de verdade é a rocha. Não é o aniversário, a festa ou o bolo, mas a linguagem das escrituras que revelará a verdade de qualquer sonho. A jornada da vida é mental, que está acontecendo no mar da ilusão. E somente quando você se encontrar na rocha sua jornada estará no fim. Dizem-nos. Vocês não se lembram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os deu à luz. Deuteronômio 32. Esta passagem da Escritura nos diz que a rocha é equiparada a Deus. E no Novo Testamento é dito:
Eles beberam da rocha sobrenatural que os seguia e a rocha era Cristo. Este cavalheiro está agora de pé sobre aquela rocha. Como todos os sonhos são egocêntricos, ele me conjurou de dentro de si contendo todo o vasto mundo dentro de si. Ele chamou aqueles que escolheu para desempenhar um papel que ele escreveu para si mesmo. Ele fez isso sem nosso conhecimento ou consentimento. Meu amigo agora chegou àquela pedra fundamental sobre a qual construirá sua casa. Ele não mais construirá sobre areias movediças, onde os ventos e tempestades destroem as estruturas, mas sobre a rocha que é Cristo, e Cristo é Deus que é a imaginação humana. A figura central do cristianismo é a imaginação humana. Quando você aceita isso como o primeiro princípio da religião, então todos os governos, rituais e adoração externa terão ouvido as trombetas de Josué. Todos os edifícios que são de qualquer estrutura diferente daquela rocha, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana, cairão. Este cavalheiro teve uma experiência maravilhosa. Ele está na rocha, mas pode se afastar dela. Ele pode virar as costas e esquecer que a causa de todos os fenômenos de sua vida é a imaginação humana. Espero que ele não o faça. Há apenas uma fonte de toda a criação. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma coisa ou alguém vier ao seu mundo, lembre-se de que a causa é sua imaginação humana, que é o Deus das Escrituras e o sonhador em você. Fique sobre essa rocha, sabendo que você é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois esses três são o escolhido. Na primeira epístola de João, capítulo 5, esses três são chamados de Espírito, água e sangue. Sabendo que Deus é Espírito e que há vida no sangue, o Cristo ressuscitado se autodenomina água viva, dizendo: Se tivesses pedido, eu te daria água viva, para que nunca mais tivesses sede. Água viva é a verdade. Uma vez que a verdade tenha sido experimentada, você não mais terá fome e sede. Enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Este cavalheiro encontrou a palavra de Deus, pois encontrou a rocha. Outra amiga compartilhou essa visão comigo. Eu chamo isso de visão e não de sonho, pois era a porta dos fundos dela. Embora fosse cedo, minha amiga ficou com tanto sono que se deitou no sofá e fechou os olhos. De repente, ela ouviu uma batida na porta dos fundos. Ao abri-la, ela encontrou um jovem de aparência agradável, obviamente faminto. Ela o convidou para entrar e, enquanto preparava sua comida, percebeu que eram 17h30 e que seu marido chegaria em casa em breve. Imaginando como explicaria a presença do estranho, sua filhinha acordou, para descobrir que eram apenas 11h da manhã. Deitada ali, ela se lembrou de que não havia alimentado o homem, então o fez em sua imaginação. É isso que quero dizer quando digo para você levar a imaginação ao ponto extremo e alimentar o mundo. Embora minha amiga não tenha alimentado o homem em sua visão, ela o fez em sua imaginação, sabendo que estava alimentando Cristo. Ela sabe que quando faz isso ao menor deles, ela está fazendo isso a Cristo. E quando ela não faz isso, ela não está fazendo isso a Cristo, que é ela mesma. Minha amiga aprendeu sua lição e está no fim de sua jornada. Tendo uma memória vívida do que havia acontecido, ela levou adiante sua intenção e alimentou o homem em sua imaginação. Tudo isso pode parecer insano para o mundo, porque eles não entendem esse grande mistério. Em 1946, escrevi um pequeno livreto chamado A Busca. Terminei com esta nota. O universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho e nós, os sonhadores, sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos de nosso pesadelo em que lutamos com demônios, para descobrir que nunca realmente deixamos nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos, exceto em nosso sonho. Desde então, nada aconteceu para me fazer mudar uma palavra naquele pequeno livro, pois, como Nabucodonosor, eu despertei deste sonho da vida. Agora, quando fecho meus olhos em meditação, às vezes tenho um pequeno sonho, ou outras vezes entro em um mundo exatamente como este, onde estou totalmente desperto e ciente do que está acontecendo. Veja, um dia o ser que realmente está sonhando sua vida despertará, e você será aprimorado além dos seus sonhos mais loucos por causa de suas experiências.
Você nunca desceu em corpo, mas em consciência. Descendo em seu sonho, você entrou neste mundo chamado morte eterna para ver as coisas aparecerem, crescerem, diminuírem e desaparecerem. Elas parecem morrer, mas você está sonhando com a morte delas. Um dia você descobrirá que nunca foi a lugar nenhum, exceto em seu sonho. No último fim de semana, eu estava visitando um médico, que me disse que era fascinado por antropologia e que, se ele voltasse, seria antropólogo. Ele disse: Neville, apesar do que você diz, nós voltamos milhões e milhões de anos. E eu perguntei: Você tem orgulho do fato de que seu ancestral era um macaco? Se todos os fins correm verdadeiros para a origem, e seu ancestral era um macaco, não importa o quão sábio você seja, você ainda é apenas um macaco sábio. Bem, minha origem é Deus. Eu assumi essa limitação para um propósito, e quando esse propósito é revelado, meu fim é Deus. Não consigo ver nenhuma relação entre o corpo físico e o macaco, pois ainda há macacos conosco. Já lhe ocorreu que a mudança não precisa ser gradual, mas pode ser uma combinação em uma mutação repentina? Pense nisso. Deus é um sonhador. Ele poderia pegar uma raiz ou um galho e, forçando a mutação entre os membros de uma certa colônia de macacos, quando eles se multiplicam, a nova característica é transferida, e o homem aparece de repente. O homem pensa em termos de milhões e milhões de anos, no entanto, uma geração pode ser mais instantânea do que a enésima parte de um segundo, se você for medir a vida em termos de tempo. Não estou dizendo que isso é verdade. Só estou dando a você algo para pensar. Se fizer isso, você mudará de ideia sobre ter um macaco como ancestral. Como Deus, você começou seu sonho descendo em consciência para o nível chamado homem. Você morreu para que a humanidade se tornasse uma alma viva. Agora, preso pelo que você assumiu, você está sonhando um sonho predeterminado e horrível. Ainda assim, os resultados dessas experiências transcenderão seus sonhos mais loucos. A história de Jesus Cristo é sua história, que você cumprirá em visão em um mundo tridimensional. Agora, usei a palavra mutação com um propósito. Somos informados que no final, num piscar de olhos, nossos corpos humildes serão transformados para serem uma forma com seu corpo glorioso. Isso não leva tempo. No momento em que você é abraçado pelo Senhor ressuscitado, seu corpo humilde é transformado para ser uma forma com seu corpo glorioso de luz, amor e sabedoria. Esses corpos de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você precisa de um corpo totalmente diferente para funcionar nessa era. Esse corpo é uma mutação, pois vem de repente. Quando fiquei na presença do Cristo ressuscitado, pediram-me para definir a maior coisa do mundo. Respondi com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então o amor infinito me abraçou. Nós nos fundimos e eu me tornei um com o Senhor ressuscitado. Não há poder criativo comparável ao amor. Eu sei, pois sou um com esse corpo, e quando esse aspecto de mim for chamado de morto, eu usarei esse corpo, pois meu sonho acabou. Então você pode dizer de mim o que Shelley disse de alguém que partiu. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, lutamos com fantasmas, uma luta inútil. Todos despertarão deste sonho para saber que ele é amor, pois não há nada além de Deus e Deus é amor. O ser mais horrível é Deus, como o mais glorioso. No final, quando a cortina descer, formaremos coletivamente o único homem, o único espírito, o único corpo. Então entenderemos por que concebemos o sonho e o interpretamos, pois teremos expandido para uma existência posterior como resultado desta experiência de descer ao mundo da morte eterna. Eu sei que quando entrei em outras sessões do tempo, em visão, a experiência era real, assim como está agora. O mundo pode dizer que minha experiência foi apenas um sonho. Mas se está a realidade tão real quanto isto, então isto é um sonho. A diferença é que quando eu estava lá, eu me lembrava de onde meu corpo estava e era capaz de retornar a ele. Se você pudesse se lembrar do ser que era antes de começar esse sonho de vida e usar a mesma técnica, você se sentiria lá e desapareceria de vista para despertar naquele corpo.
Para mim, eu tenho usado esse corpo desperto desde 1929, quando fui abraçado pelo Senhor ressuscitado. Naquela época, nos tornamos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo, por meio de todos e em todos. Eu o ouvi dizer: Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. Estou sonhando, eu sou Neville. Um dia você saberá que as visões do dia não são mais reais do que as da noite, pois você saberá que você é a realidade delas. Você perceberá que não pode encontrar estranhos, independentemente de serem prejudiciais ou úteis, pois eles saíram de você para desempenhar o papel que você já havia desempenhado internamente. O mundo e todos os seus conflitos parecem nos mostrar que a imaginação pode e corre solta. A imaginação é a única fundação. É a rocha sobre a qual se constrói sua casa. Não importa o que aconteça, não culpe ninguém, mas permaneça naquela rocha, pois Cristo, sua própria e maravilhosa imaginação humana, é Ele, e a única causa dos fenômenos da vida. Aceite esta verdade e você terá uma fundação firme sobre a qual construir. Ao se debruçar sobre esse poder investido em você, você descobrirá que ele o ajudará muito além dos seus sonhos mais loucos. Você perceberá que não precisa da ajuda de ninguém. Tudo o que você precisa fazer é assumir que tem o que quer. Então ouse caminhar nessa suposição, e se forem necessárias 1000 pessoas para ajudar seu nascimento, elas aparecerão e desempenharão seus papéis, sem saber por que ou o que fazem. Elas farão isso sem sua permissão ou consentimento, assim como eu fiz no sonho do meu amigo. O homem ora a um Jesus externo e acredita em um Deus externo, porque ele se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. As Escrituras nos dizem que quando Moisés revelou o verdadeiro Deus como eu sou, ele não tinha ido embora mais do que alguns momentos quando o povo mais uma vez se voltou e adorou a vaca dourada como a causa de suas fortunas, boas ou más. Eles começaram a adorar coisas feitas com a mão humana em violação ao 8º mandamento. Não faças imagem de escultura para mim, nem com suas mãos nem em sua mente. Se você vê um Jesus Cristo diferente de sua própria e maravilhosa imaginação humana, você fez uma imagem esculpida. Mas quando você encontra o verdadeiro Cristo, chamado de rocha, e começa a construir sobre ele, nenhum rumor ou argumento pode derrubar sua casa. Construa sobre a areia e sua casa irá escorregar, mas se você criar seu mundo acreditando em sua própria e maravilhosa imaginação humana, chamada Jesus Cristo, nada irá destruí-lo. Sua imaginação é Cristo, sonhando em você e criando seu mundo. Alimente-o com pensamentos nobres. Torne-se seletivo e ouse assumir algo maravilhoso para si mesmo. Nossos jornais estão nos dizendo como transcender a morte e viver até os 100 anos, adicionando anos à vida, mas ninguém pensa em adicionar vida aos anos. Schubert viveu apenas 31 anos, mas nos deu 1000 peças musicais. Keats morreu aos 26. Muitos dos grandes poetas morreram jovens, mas veja o que eles nos deram. Eles não acrescentaram anos à sua vida, mas aglomeraram uma vida inteira em alguns anos. Agora, há aqueles que estão tentando fazer transplantes para viver até os 100 anos e vegetar. Bem, não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para cumprir as Escrituras, e não importa o que apareça do lado de fora, eu prometo a você, e você não morrerá. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer. Você é o Deus dos vivos, não dos mortos, sonhando com a morte, com o nascimento, com a saúde e a doença, com a pobreza e a riqueza. Você nunca deixou seu lar eterno. Sua descida foi na consciência e é na consciência que você ascenderá. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos por chegarem até aqui. Deixem seu like, comentem e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.